Olá, alunos, bom dia. Cá estamos para mais uma aula de ciências. Aula esta referente ao nosso quarto capítulo, que é Estudando as Misturas. E hoje nós vamos falar sobre a separação das misturas. Bem, tanto as misturas homogêneas quanto as misturas heterogêneas, elas podem ser separadas por meio de algumas técnicas. Então, existem algumas técnicas que vai permitir a separação dos componentes presentes em uma mistura, seja ela uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Lembrando, o que é mistura? Mistura nada mais é do que a composição de uma ou mais substâncias. Então, nós vamos ter dois tipos de misturas, as misturas heterogêneas e as misturas homogêneas. As técnicas referentes às heterogêneas vão ser as seguintes: filtração, decantação, levigação e ventilação, além de termos uma técnica chamada técnica magnética. As misturas heterogêneas, lembrando, refrescando a memória de vocês, são aquelas misturas em que nós podemos visualizar em um recipiente a diferenciação dessas misturas. Por exemplo, uma mistura de água e óleo. Eu consigo ver nitidamente uma porção de óleo e uma porção de água. Então, essa mistura a gente sabe que os componentes presentes dela, a água e o óleo, elas não se misturam. Então, no recipiente eu consigo visualizar duas substâncias, o óleo e a água. Com relação às misturas homogêneas, lembrando, são aquelas que em uma solução eu não consigo olhar a olho nu, eu não consigo diferenciar as substâncias presentes no recipiente. Um exemplo disso é a água e o açúcar. Lembra lá? Eu tenho então essa solução contendo água e açúcar, eu não consigo diferenciar, eu não consigo ver onde é que está o açúcar e onde é que está a água. Então, isso é um exemplo de uma substância, de uma mistura homogênea. E as técnicas que nós vamos ter para separar essa mistura homogênea vai ser então a evaporação e a destilação. Com relação então à primeira técnica para separar misturas heterogêneas, nós vamos ter então a filtração. A filtração, ela é um método que vai utilizar um filtro para permitir a passagem de alguns componentes. Então, nessa técnica, ela é geralmente utilizada para soluções sólidas líquidas ou sólidas gases. Um exemplo clássico que nós temos no nosso dia a dia de uma técnica de separação de uma mistura é então o coamento do café. Então, uma vez que você está fazendo o café e você coa esse café, eu tenho aqui uma porção separada, né? O pó do café fica retido aqui no filtro e eu tenho então o café no recipiente. Então, esse é um exemplo clássico de um método de filtração, né? Uma separação de uma mistura heterogênea. Então, nós temos aqui a filtração. Então, outra técnica que nós temos para separar misturas heterogêneas é a decantação. Esse método ele vai se basear na diferença de densidade presente nos componentes dessa mistura. Um exemplo que nós temos aqui é o solo e a água. Então, uma vez que a densidade do solo ela é maior do que a água, por isso ela fica aqui embaixo do recipiente, esse é um exemplo de decantação, de uma técnica que vai separar os componentes dessa mistura heterogênea. Geralmente, a decantação ela é utilizada entre sólido e líquido e misturas líquidos-líquidos. Além disso, nós temos também a levigação. Esse método aqui ele vai se basear também na diferença de densidade dos componentes, só que vai ter um agente aqui que é a água. Então, nesse caso, nós temos aqui, ao lavar o arroz, o pó que recobre é arrastado pela água, enquanto o arroz, que é mais denso, permanece no recipiente. Então, esse método aqui vai se basear também pela densidade, só que pela ação da água. Geralmente é utilizado entre
misturas sólidas. Nós temos também a ventilação, só que diferente da levigação, vai ser a ação aqui, o agente vai ser o ar. Também vai se basear na diferenciação de densidade. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma pessoa assoprando um amendoim, né? Tem lá um amendoim e tem aquela películazinha do amendoim. Então, também, essa mesma técnica vai se basear também pela densidade, a diferença de densidade dos componentes da mistura. Porém, o agente aqui, ó, a ação que eu estou fazendo para separar não vai ser como a água. A ação aqui que separou as misturas, os componentes da mistura, foi a água. Só que no caso da ventilação, o agente aqui vai ser o ar. E também é utilizado entre misturas sólidas. E por fim, aqui para fechar as nossas técnicas de separação de misturas heterogêneas, nós temos então a magnética. Então eu tenho aqui, ó, uma ilustração que traz aqui uma pessoa separando, né, utilizando um ímã para separar o enxofre do ferro. Então eu tenho aqui um ímã que vai fazer a ação de separar aqui esses componentes. Esse método ele vai utilizar o ímã para atrair determinados componentes. Então, determinados componentes vai ter uma atração aqui para esse ímã. Nesse caso aqui é a limalha de ferro. Então, esse componente tem propriedades que atraem o ímã. E aí, uma vez, então, ele é separado da mistura aqui que nós temos de enxofre e de ferro, ok? Agora, uma pergunta para vocês. Vocês saberiam me dizer onde é extraído o sal que a sua mãe utiliza na sua comida? Então, no tempero do seu feijão, do seu arroz, da sua carne, no almoço que vocês vão comer logo mais. Então, vocês sabem da onde é extraído o sal que vocês utilizam no dia a dia, nas refeições de vocês? Certo, alguns de vocês vai citar, então, o mar. O mar é um bom exemplo de onde é extraído o sal de cozinha. Nas salinas, a água do mar ela vai ser encaminhada para esses grandes reservatórios que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Então, esses grandes tanques, eles ficam a céu aberto e esses locais, eles recebem diretamente a luz solar, além de ventos, e eles recebem esses agentes, a ação da luz solar e do vento, por diversas horas. Então, o que acontece? Essa ação da luz solar, por exemplo, vai favorecer a evaporação da água aqui. Então, esse é um dos métodos de separação das misturas homogêneas. Olha aqui, ó, esse método ele vai se basear na diferença do ponto de ebulição. O que é ebulição? Passagem do líquido para o gasoso, ou seja, a evaporação. Então, vai se basear na diferença de ebulição da água e do sal contendo aqui nesse reservatório. E geralmente ele vai separar a parte sólida da mistura. Qual é a parte sólida da mistura que nós temos aqui? Nessa mistura nós temos água e nós temos o sal. Qual é a parte sólida? Qual é o soluto aqui? O sal. Então, essa técnica de evaporação, ela vai se basear na separação, principalmente aqui do soluto presente nessa mistura. Então, esse é um exemplo de uma técnica para separar as substâncias, misturas homogêneas, que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é para aplicabilidade no nosso dia a dia. Um exemplo, o sal de cozinha que nós utilizamos. Então, essa é a técnica utilizada para obter o sal de cozinha que nós conhecemos, que nós utilizamos. A outra técnica para separar misturas homogêneas é a destilação. Então, esse método também vai se basear na diferença de pontos de ebulição presentes em uma mistura. Essa técnica, ela pode separar misturas sólido-líquidas e líquida-líquida. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é
de uma separação de mistura líquido-líquido. Um exemplo disso é a água destilada, a obtenção de uma água pura. Então, como que se baseia essa técnica? Primeiro passo, essa mistura contendo, então, água e sal, ela é aquecida em um recipiente. Ela é aquecida aqui nesse balão de destilação. Então, uma vez que ele é aquecido, a substância com menor ponto de ebulição vai ser o quê? A água. Então, essa água, ebulição, passagem do líquido para o gasoso, vai ser passada aqui, ó, para esse alongamento, tá vendo esse recipiente mais alongado? Ele é chamado de condensador. Então, uma vez que essa água é aquecida, esse ponto de ebulição da água é menor do que o sal, o que vai acontecer aqui? Essa água vai ser condensada, ou seja, ela estava do estado gasoso para o líquido. Então, ela vai ser condensada aqui, ó. O condensador é um tubo onde o vapor de água se resfria. Então, a água ela vai se resfriar e vai se condensar, resultando na água líquida e pura. Por fim, ela vai chegar aqui, ó, nesse outro recipiente, a água líquida é armazenada no recipiente coletor. Ou seja, eu tenho aqui a água sendo aquecida, né? Então, depois que ela é aquecida, depois do ponto de ebulição dela aqui, ó, se modificar, porque o ponto de ebulição da água é menor do que o do sal. Então, eu tenho aqui, ó, essa água é aquecida, então ela vem, se condensa, ou seja, ela se resfria, e aí ela vem e chega aqui nesse outro recipiente, e eu tenho então a separação do sal e da água. Eu tenho somente a água pura aqui, livre de sais. Então, esse foi o nosso último assunto para fechar o nosso capítulo, certo? O nosso quarto capítulo. E nos vemos então na nossa aula de sexta-feira para uma breve revisão dos assuntos que nós já estudamos, tá? Para a nossa avaliação. Um abraço e fiquem com Deus.